Olá, amadinhos, a paz do Senhor a todos. Creio que aos poucos algumas pessoas vão estar entrando aqui para assistir essa live. Essa live um pouco diferente no canal aqui da nossa igreja. Você está na página da Igreja Nova Vida do Riachuelo. E nós vamos estar fazendo uma live agora para darmos continuidade a um estudo que está acontecendo através do meu Instagram. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Suzana, sou diaconisa da Igreja Nova Vida do Riachuelo. Também tenho aqui o meu perfil no Instagram e pelo meu perfil eu estou fazendo um estudo do livro de Eclesiastes. E eu já fiz um vídeo de introdução, um outro vídeo, do capítulo 1 e 2 e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 3. Se você tem curiosidade, se você deseja saber mais, eu convido que você vá lá no meu perfil, depois eu vou deixar aqui marcado e assim você possa chegar e estar fazendo esse acompanhamento também, tá bom? Então, já desde esse momento inicial, eu quero agradecer ao pastor Anderson Moreno, que é o líder dessa igreja, pela oportunidade de estar aqui, por ter oferecido esse espaço no Instagram da igreja para que pudesse estar ocorrendo essa live, e porque de fato eu não conseguiria fazer através do meu perfil. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas o Instagram, ele reduziu, gerou uma regra de que só pessoas que tenham 1000 seguidores é que podem fazer lives. Eu, infelizmente, até o presente momento não tenho, estou pertinho lá, e eu aproveito e faço esse convite. Se você desejar, que puder me ajudar, vai lá na minha página, me adiciona, segue o meu perfil para que assim eu possa ter mais seguidores e possa fazer a live de estudos de Eclesiastes e dos demais que eu desejo fazer também, tá bom? Queridos, aqui a paz do Senhor para aqueles que estão entrando, Vinícius, a Larissa entrou aí também, Deus abençoe vocês. Essa live eu vou ter um convidado. Conforme eu falei, estou fazendo aqui esse estudo. Já falei sobre 2 capítulos e eu vou ter um convidado também para chegar e estar ministrando o capítulo 3. E outros convidados ao longo da semana, tá bom? Então, se você tem desejo, mais uma vez eu falo, vai lá no meu perfil, tem ali a lista dos convidados. Boa noite, Patrícia, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Eu vou estar aqui fazendo a chamada, fazendo um curso específico. Ativou ao vivo, agora vai! Agora, aleluia! Tá ouvindo aí? É a distância, deve ter sido isso, entendeu? Tá me ouvindo Muito bem aí? distante. Glória a Deus. Agora sim, Luquinhas, que Que bom tê-lo loucura, não, aqui. eu sou meio ruim de tecnologia, embora eu tenha feito engenharia, quando o assunto é rede social, eu me embolo aqui. Eu sei que quando eu saí e entrei de novo, aí funcionou. Então, o importante é que foi. Glória a Deus. Então, conforme eu falei, eu vou só mais uma vez aqui apresentar. Estou vendo outras pessoas entrando. Muito feliz em ver aqui as pessoas participando da nossa live. Domi! Deus abençoe. Então vamos lá, queridos. Mais uma vez, só para fazer um panorama, para explicar. Eu estou fazendo um estudo do livro de Eclesiastes lá no meu perfil no Instagram. Esse perfil aqui é da Igreja Nova Vida do Riachuelo, o qual o Lucas, de fato, lá pra gente é Luquinhas, né? Desde 5 anos por lá. Agora está só um pouquinho distante da gente, mas faz parte da igreja eternamente. Amém. E eu já estou já lá pelo meu perfil, Suzana. Já fiz uma introdução do livro de Eclesiastes, já li o capítulo 1, capítulo 2 e hoje nós vamos entrar no estudo do capítulo 3. Então, só para saber como vai seguir, eu vou ler daqui a pouquinho o capítulo 3 e o Lucas é o nosso convidado, da noite, que vai estar falando, então, trazendo aqui alguns apontamentos desse capítulo. Mas antes disso, eu vou deixar o próprio Lucas, eu já falei bastante dele, mas ele mesmo também se apresentar. Fica aí à vontade, Lucas. Bom, obrigado aí pelo convite. Lembrei lá dos tempos que a gente fazia os estudos na tua casa ali, em Riachuelo, né? A Domi também sempre lembra desses tempos aí. Bem legal. Bom, me chamo Lucas, eu congreguei na Vida do Riachuelo dos 6 anos de idade até os 18, né? Basicamente eu e minha família também. Eu saí do Rio e foi por isso que eu saí da Nova Vida do Riachuelo. Fui estudar no Rio Grande do Sul e aí acabei ficando por aqui pela região sul. Hoje em dia eu moro em Florianópolis, mas como brinquei mais cedo com a Suzana, eu sou membro honorário da Nova Vida. É isso aí. Não adianta não, pode estar em qualquer parte do Brasil, do mundo, mas continua sendo riachuelense. Isso desassociar assim, do lugar que você vem. Então, até me sinto parte tanto da Nova Vida quanto do Rio de Janeiro como um todo. Assim.
Ah, amém. Glória a Deus. Então, queridos, para também a gente não ficar com muito grande, porque eu tenho certeza que o Lucas vai ter muita coisa para falar desse capítulo. E pode parecer às vezes conhecido para a gente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, trazer percepções novas, despertamento. Então, já vou logo entrar na leitura do capítulo todo, do capítulo 3. E então depois ele virá com os comentários, tá bom? Então vamos lá. Pega aí a sua Bíblia, né? Vai seguindo, lendo a Bíblia também, é muito importante isso. Já pontuo que essa live vai ficar também salva para poder ver depois. Mas vamos lá. Então, Eclesiastes, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 22, que é o último versículo. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu tempo devido. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano, ou para o homem, em algumas versões, do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo determinado, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Somente até aí, só aí o finalzinho do capítulo 3. Então, fica à vontade, Luquinhas. Bom, pedir tua ajuda também para enriquecer os comentários aí, mas, cara, eu gosto muito do livro de Eclesiastes. É o meu preferido, assim, na verdade. Tirando a parte talvez, da revelação de Cristo e do Evangelho da Bíblia, ali, acho que o Eclesiastes é o meu preferido, assim. Porque é muito prático, né? É muito real, assim, então acho que é muito fácil aplicar ele na nossa vida, é uma aplicação muito imediata, porque é o que a gente vive. Então, nesse sentido, ele é meu preferido. E o capítulo 3 é talvez um dos mais famosos, ali, pelo menos do versículo 1 a 8, né? A tempo para todas as coisas. Todo mundo que cresceu na igreja já ouviu pelo menos umas 5 pregações Sim. sobre esse versículo, assim, por ano, né? Então, é bastante interessante. Cara, eu dividi na minha cabeça didaticamente aqui em 3 partes esse capítulo. A primeira delas é exatamente do versículo 1 ao versículo 8, que basicamente ele vai dizer que tem tempo para todas as coisas, né? E aí, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que
tem coisas que se dão por um movimento ativo nosso, né? Como, por exemplo, plantar, regar. Mas tem coisas que acontecem de uma forma passiva, no sentido de que eu não preciso correr atrás daquilo para que aquilo aconteça. Né? E é uma coisa que também é inevitável. Por mais que eu tente evitar, eu não tenho esse poder. Né? Então, do versículo 1 a 8, eu dividiria nessas duas partes, entre ações ativas e ações passivas. E aí, por exemplo, ele vai dizer aqui, né? Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, etc. Isso tudo são coisas ativas, né? Eu consigo, de fato, com a minha própria vontade, exercer essas funções. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente deve se atentar para fazer essas ações. Plantar e colher são ações importantes, eu preciso trabalhar, né? Por exemplo. Saber o tempo de rir, o tempo de chorar também é importante. Né? Eu preciso, de fato, pensar sobre isso e ter uma ação em cima disso. Né? Eu preciso buscar, de fato, essas coisas. Agora, em contrapartida, eu preciso também estar preparado para entender que nem tudo que acontece na vida está sob meu controle. E aí entra a parte passiva, né, do versículo. Então, por exemplo, há tempo de nascer. Cara, eu não escolhi nascer. Né? Às vezes nem nossos pais escolheram que a gente nascesse, muito menos eu. Né? Então, há tempo de morrer muito menos, né? Então, a gente sempre tenta evitar a morte a todo custo, mas na verdade ninguém tem controle sobre isso. Sobre isso. Então, outras partes que ele vai dizendo, né? Quando ele fala assim, há tempo de guerra e há tempo de paz. Cara, muitas vezes a gente se vê em situações que não fomos nós que criamos. A gente tem guerra no Oriente Médio agora, guerra na Rússia, na Ucrânia. As pessoas que moram ali não queriam guerra, né? Mas é inevitável. A guerra chegou até elas e a gente tem que conviver com isso. A gente teve há pouco tempo atrás a pandemia. Ninguém queria a pandemia, né? Mas foi uma questão inevitável. Então, assim, por mais que eu não queira, eu preciso aprender a lidar com essas situações também. E estar, de certo modo, preparado para isso, né? No sentido de que eu não posso criar uma expectativa na vida de que tudo vai dar certo o tempo todo. Amém. Deu uma E pausa aí. Voltou? Voltou, fica à vontade. Boa. No sentido de que o mal, ele acontece, né? E ele é inevitável. O Jesus vai dizer que basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu preciso entender essas duas coisas. No que eu tenho controle, eu preciso ativamente buscar fazer essas coisas. São coisas boas e benéficas, como, por exemplo, trabalhar, sorrir, se alegrar, chorar também. Mas no que eu não tenho controle, eu preciso estar preparado e saber lidar com essas situações. Né? Então, do versículo 1 a 8 é meio que esses ensinamentos que eu tiro assim, de forma prática para a nossa vida. Posso só fazer um apontamento em relação exatamente a essa, juntando aquilo que você está falando? Primeiro que eu já tenho falado nos estudos anteriores, para a gente trazer essa percepção do termo que ele tem falado muito acerca do propósito debaixo do sol, ou debaixo do céu. Então ele está trazendo todas essas percepções através do nosso olhar natural aqui na Terra. E de fato, conforme você falou, existem coisas que nós iremos fazer e outras que não estarão no nosso controle. Mas algo que ele começa a dizer que há um propósito para todas as coisas. E é isso que às vezes a gente tem que se atentar, nesse propósito. E é aquilo que nós não temos controle, a gente tem que desacelerar para buscar em Deus qual é o propósito disso. Porque muitas vezes a gente está pronto para abraçar o propósito daquilo que aos nossos olhos é bom. Mas o que aos nossos olhos é ruim, nós não estamos. Por exemplo, você falou mesmo da guerra, por exemplo, do Oriente Médio, essas outras guerras. Mas existem guerras que nós precisamos fazer com relação a outras coisas. Né? Agora está vindo, né, essa questão contra a pedofilia e tudo mais. São guerras ativas necessárias que nós precisamos fazer. Coisas que nós precisamos chegar e nos envolver. E às vezes quando a gente vai direto na palavra somente, sem refletir acerca do porquê que ela está acontecendo, a gente já se trava e acha que não tem um propósito. Mas sim, todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. E eu acho assim, eu estava vendo um vídeo, né, estudando também para ter mais percepções de outras pessoas acerca desse mesmo capítulo. E quando o texto vem tratando sobre tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu, vem também nos trazendo a percepção de que Deus tem um plano. Nós não estamos a ermo, nós não estamos à deriva. Existe um plano para todas as coisas. E o que nós precisamos, de fato, é nos atentarmos para compreendermos esse plano. E aí é a necessidade de a gente estar na dependência do Senhor. Tá? Fica aí à vontade, agora
A bola é sua aí para os demais versículos. Não, com certeza. A Bíblia ela aponta para um entendimento de que Deus tem o controle das coisas, de que Deus é soberano. E ela também aponta para um fim que, de fato, o fim das coisas ele vai ser no porvir, né? Ele não vai ser nessa vida. Então, muitas coisas, o propósito ele está na vida futura. É, isso eu acho que isso é um ponto interessante de entender também, porque existem propósitos locais, vamos dizer assim, pontuais. Né? Então, a gente diz, né, Deus tem um plano para a sua vida. Isso é um plano pontual, local, né? Então, você vai exercer esse plano, de repente, na sua vizinhança, onde você mora e tudo mais. Mas também existe um propósito a nível global, que é o que Deus está levando a Terra, né, a se tornar no futuro. E a gente faz parte desse propósito também. E, em certo sentido, o nosso propósito local influencia no global, né? Mas, obviamente, com Deus sendo esse maestro aí para que todas as coisas tenham um fim que Ele quer. Né? E é interessante pensar que no propósito global de Deus, por mais que eu tenha algumas pistas do que pode ser, eu também não tenho totalmente essa clareza. Né? Paulo vai falar também dessa questão de não saber de como tudo vai acontecer e essa questão de a gente ver como se fosse um espelho embaçado, etc. Sim. Tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com, cara, eu sei que Deus tem um propósito, mas pode ser que eu não entenda nessa vida. Né? Tem essas duas questões assim. E aí uma coisa que pode deixar com que a gente fique um pouco mais calmo, né? É entender a natureza de Deus. Então, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor. Então, ele sempre quer coisas boas para os seus filhos. Né? Então, por mais que eu não entenda, preciso confiar. Né? A gente vê. Eu refleti bastante sobre isso na última enchente que teve no Rio Grande do Sul, faz um ano, talvez, um pouco mais. Que, cara, é uma questão que ninguém consegue explicar, por mais que você busque na Bíblia mil explicações, é difícil conseguir entender. E você tem algumas explicações naturais, né? Você tem alguns erros de gestão, você tem algumas questões ambientais associadas, mas no fim, cara, é tudo uma grande surpresa. E aí o que a gente pode fazer, no máximo, é estar perto de quem está sofrendo e confiar que Deus, ele é bom, ele é misericordioso, que ele nos ama e que o plano dele é sempre melhor do que aquilo que a gente espera ou pensa, e do que aquilo que a gente pode planejar também. Então, acho que a vida é essa eterna tensão entre eu ter um pouco do controle das coisas, eu precisar ter algumas ações nesse sentido, mas também entender que tem coisas que eu não tenho controle, por mais que Deus tenha, nem tudo ele vai me revelar ainda nessa vida. Então, tem um pouco de contentamento aí nessa história também. Sim. E você falou de Paulo, me fez lembrar exatamente do texto que a gente às vezes repete, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas antes dessa frase vem: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu É, conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, realmente, existem coisas que ninguém deu conselho para Deus, ninguém ensinou a Deus, está no controle dele. Não necessariamente, conforme você falou, vai estar no nosso e na nossa compreensão. Mas então nós lembramos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. Né? Então aí sim eu me rendo à soberania dele, à ciência dele e continuo glorificando o nome dele. Isso daí é a gente se colocar em humildade. Né? Afinal de sim, contas, ele é Deus, né, gente? exato. Eu lembrei até da história de Abraão também. Estava ouvindo esses dias, não lembro quem estava falando, mas que Deus mandou Abraão ir e não falou para onde, né? Só falou para ele ir. Uhum. Então, e aí você vê no desenrolar da história de Abraão ali, que é muito interessante. Acho que a história de Abraão é talvez mais interessante do que o final dela, o processo ali. Sim, E você vê de fato que Abraão foi construindo um relacionamento com Deus, né? E Abraão confiava em Deus, né? Ao ponto dele chegar e quase que sacrificar seu filho, porque Deus tinha pedido. Então, isso aí se constrói, né? Isso aí não é do dia para noite. Você não acorda num dia confiando em Deus nesse tanto, assim, né? É um processo que você vai caminhando e vai construindo esse relacionamento, né? E no Novo Testamento, não sei se é o autor de Hebreus ou outro livro, que vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Tem muitas essas questões aí envolvidas que o processo foi tamanho que fez com que Abraão se tornasse amigo de Deus, né? E confiasse nele independente do lugar que ele estivesse. Então, obviamente, acho que é um caminho bem árduo, assim, bem difícil de construir, né?
Ainda mais quem. Por exemplo, eu tenho a personalidade que eu gosto de ter controle das coisas. Não o controle no sentido de mandar em pessoas, por exemplo, mas no sentido de que sobre o que vai acontecer comigo, eu gosto de saber com antecedência. Então, é mais nesse sentido. E Aham. aí, cara, esse tipo de situação que foge do controle nos leva a ter ansiedade, nos leva a questionar coisas e tudo mais. E aí, se Deus não nos leva para esse processo de amadurecimento, cara, você nunca vai confiar em Deus. Né? Se você sempre tiver o controle, você nunca confia. Sim, Então, acho que é um pouco disso. sim. Fica à vontade aí. Então, beleza. Cara, aí o próximo tópico que eu achei interessante aqui, ele é bem mais curto. Eu destaquei principalmente os versículos 13 e 22 aqui, que é uma coisa muito boa e muito prática, assim, não tem nem muito o que falar. Que é basicamente aproveitar o fruto do trabalho. Né? O versículo 13 vai dizer: também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. E no 22 ele vai dizer: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Então, tem uma questão muito direta assim, da relação nossa com o trabalho, que, cara, trabalho aproveita, né? Ganhou teu salário, vai sair, come uma pizza, né? Sai com a tua família, enfim. Acho que tem uma forma prática de aproveitar a vida, de ver o lado bom da vida, que é muito direta, né? Que é basicamente aproveitar o fruto do trabalho. E é interessante ver que a própria Bíblia, ela fomenta esse tipo de atitude. Né? Então, tem um ponto muito interessante e até parece bobo, assim, né? Parece pouco espiritual, né? Pô, vou aproveitar meu trabalho e tal. Mas é um princípio importante, né? O princípio do descanso, né? O princípio de você se alegrar com quem está perto de você, se alegrar com a sua família. É, e também é uma forma de você enxergar que você foi recompensado de alguma forma, né? Você trabalhou, você ganhou dinheiro, agora você está aproveitando tudo isso. Então, por mais que seja talvez um aproveitamento mais a curto prazo, né? Mas você está sempre cultivando esse tipo de gratidão, acho que é até uma forma de gratidão também. Eu acho que também nos aproxima de Deus. Né? Você também vai vendo que Deus ele vai te abençoando conforme você caminha e tudo mais. Acho que isso é um ponto interessante de destacar também. Sim, e falando com relação ao trabalho, eu acho que também é necessário a nossa percepção mudar com relação ao trabalho. Porque às vezes as pessoas pegam, né, o texto de que Deus falou para Adão que ele comeria, né, com fadigas. Só que o trabalho ele já existia antes da queda do homem. Então, não é que o trabalho é ruim. Não, o trabalho existe antes da queda, o trabalho existe, né, depois da queda, nós trabalhamos, e no céu a gente também não vai ficar na rede e no din, né, tocando ali a harpinha, chata nada, a gente também vai trabalhar. A questão é que vai ter esse fruto do trabalho, que muitas vezes não ocorre aqui nessa terra. Porque aí o texto é claro em dizer, quando ocorre isso é um dom de Deus. Nem todo mundo Uhum. sabe se relacionar de forma correta com o trabalho, que aí é o que entra. As pessoas às vezes só focam no trabalho, ficam sobrecarregadas, botam o trabalho em primeiro lugar. Né? O capítulo 2 que foi lido anteriormente, fala muito acerca disso. Salomão, na verdade, ele está repetindo uma ideia, falando acerca do trabalho e também trazendo essa percepção de que o aproveitamento do trabalho é um dom de Deus, é algo que vem da parte de Deus. Porque não é algo que pode parecer natural, mas não é. Muita gente fica vivendo só para o sextou, né? Só para sexta-feira, achando que vai aproveitar, mas é aquele salário que às vezes a pessoa, né, brinca muito. E ó, o salário me visitou. Quinto dia útil eu já não tenho e tal. Não é? Basicamente não aproveitou, porque não tem ali uma mentalidade correta com relação ao trabalho, né, de aproveitamento real. Então isso, quem nos dá essa visão, né, desse fruto do nosso trabalho é de fato Deus. Então, no final de contas, está em tudo. Até para É, trabalhar direito, e, mas precisar dele. sim. Não, e é claro que a gente não está romantizando, a gente sabe que tem várias questões envolvidas com o trabalho hoje em dia, né? Por exemplo, tem Sim. exploração do trabalho, tem gente que trabalha demais e ganha pouco, né? O salário mínimo no Brasil é uma piada, né? Fazer uma crítica social aqui de graça, assim, né? Mas, obviamente, a gente sabe que tem essas questões, mas, de qualquer forma, né? O princípio do aproveitar aquilo que você faz, e também, eu acho que não só enxergar o trabalho como esse trabalho nosso CLT padrão, Uhum. mas o trabalho é tudo que você faz, né, cara? Então, você faz uma obra social, você cria um filho, por exemplo, você está trabalhando. Então, saber olhar, saber olhar é, com bons olhos aquilo que você faz, né, e colocar gratidão naquilo,
E quando isso der frutos, de fato, você conseguir reconhecer isso, né? Então, basicamente, quando a mãe e o pai criam um filho, o filho cresce, se forma, consegue trabalhar, consegue viver, é uma pessoa Uhum. que tem princípios, tem caráter. Eu imagino que, eu não sou pai ainda, mas eu imagino que para os meus pais seja muito interessante ver isso, né? Então, isso também é um fruto do trabalho, né? E talvez um trabalho até muito mais árduo do que o nosso trabalho cotidiano ali numa empresa e tudo Sim. mais. Então, acho que o trabalho de uma forma um pouco mais geral, assim, né? Porque senão a gente se trabalha, e se a gente não consegue olhar com esses olhos, isso gera um cansaço, gera uma frustração, Sim. porque acaba que você não consegue ser grato por aquilo que você está fazendo, né? Então, acaba que fica muito mais pesado do que deveria. Acho que é nesse Sim. sentido também. Você não aproveita o processo, né? O próprio trabalhar você não aproveita. Só que ele acabe para se livrar daquilo, quando às vezes no processo também tem a recompensa, né? Você trazendo com relação, por Exato. exemplo, à criação de filhos. Não é somente quando o filho fica adulto que você chega e tem a recompensa de ver que ele se tornou um bom homem. É no processo mesmo de ver, Exato. né, o desenvolvimento e tudo mais. Então, o olhar mudando, né? Não querendo só se livrar, viver o final, mas sim aproveitando o caminho, isso faz toda a diferença também. É. Para de fato a gente poder desfrutar, né, aproveitar do fruto do nosso trabalho. Eu até lembrei de um colega, ele tem um filho recém-nascido, né? E ele estava dizendo que no começo é muito difícil, porque a criança ela interage muito pouco, né? De vez em tem um mês, 2 meses, ele fica só dormindo e mamando, dormindo e mamando. Então você está se entregando 100% para a criança, e a criança, cara, não nem ri para você, assim, sabe? Então ele falou que é muito frustrante no início, assim, né? Ele falou que é legal ver quando o filho vai crescendo, assim, né? Ele se torna um pouco mais dinâmico. Você faz uma graça, a criança ri, aí daqui a pouco aprende a falar, né? Então essa recompensa é um pouco mais imediata. Sim. Achei interessante esse ponto que ele trouxe, assim. Então eu ficando frustrado que a criança nem ria pra ele, assim. E o pai já quer logo, né? A criança pariu o nome. Não, ainda não tá nem É, esboçando, só quer dormir, a pobrezinha. E aí também tá em você ter a beleza de saber esperar o processo, o tempo certo de que a recompensa vai vir. Aquela criança ali vai te exato. reconhecer e vai ter essa conexão, que vai ser, não é gerada instantaneamente, mas criada naquele laço do cuidado, do trabalho que você está tendo com ela. E o próprio trabalho, muito relacionado à natureza, né? O trabalho que o Deus fez, por exemplo, ele não é muito imediatista, assim, né? A gente está acostumado a ter um resultado muito rápido das coisas que a gente faz. Esses dias, eu e a Dominique, a gente está criando umas plantas aqui em casa, né? A Dominique mais do que eu, né? Ela fica regando a flor, a planta e tudo mais. E, cara, acho que uma planta muito interessante de ter em casa é a orquídea. Que a orquídea você passa um ano regando ela, e aí, quando ela floresce, ela fica um mês. Depois ela morre de novo. E aí, tipo assim, daquele mês que ela tá ali é linda, né? É muito bonita a orquídea. Manda foto pra mãe, manda foto pra todo mundo ali, pô, a orquídea que eu fiz aqui, tá legal. E, cara, depois ela morre, você tem que ficar mais um ano regando ali, sabe? Então, a natureza, ela tem muito essa questão didática, educativa, assim, de mostrar processos, né, cara? Às vezes você vai ter que colocar esforço numa coisa, que você vai ver o resultado só depois. E às vezes o resultado vem é muito rápido. Então, isso que tá falando, esse olhar para o processo, ele ajuda também a gente a ter um coração mais grato, assim, né? Não ficar olhando só para o resultado e quando o resultado vier, você consiga também se alegrar com isso. Sim. Você falou de olhar para a natureza, eu lembrei exatamente de uma frase que diz, né? Quem planta tâmara, acho que se eu não me engano é tâmara, quem planta tâmara não come tâmara. É algo que você vai plantar e vai ser gerado para outra pessoa. Porque tem um processo muito longo, que não chega na nossa vida ela a desabrochar, vai servir para outro. E é você também ver beleza naquilo que você É, está criando, está cuidando, está regando, que às vezes não vai ser para você usufruir, mas vai estar abençoando uma outra geração. E você faz sim. parte daquilo. Então é bênção do Senhor também. E aí volta em Abraão, né? Cara, Abraão teve um filho só, né? Mas ele foi pai de muitas multidões e muitas nações. Na perspectiva de Abraão, ele foi pai de um filho só, cara. Entendeu? Mas o que Deus estava falando para ele era uma questão muito maior do que ele mesmo, assim. Então, também tem essa questão no Evangelho, cara. A Bíblia é muito interessante porque ela, de cabo a rabo, os princípios se mantêm, assim. Então, é muito interessante ver isso, né? Esse ponto que você falou é muito bom, realmente. E aquilo que Deus faz com a gente, Ele quer que a gente faça com outras pessoas também. Então, a Uhum. bênção que Ele nos dá, Ele quer que a gente compartilhe, né, cara? Esses dias eu vi o Douglas Gonçalves falando que se você é crente, você não pode ter sofá branco. E ele tava brincando essa questão de que você vai receber pessoas, a pessoa vai derramar alguma coisa do teu sofá e tudo mais, então você não pode ter sofá branco. Você tem que saber que alguém vai manchar teu sofá, né? Sim. Exatamente, cara.
você tem uma casa legal, cara, abre tua casa e recebe as pessoas, né? Você tem um carro, pô, dá carona para as pessoas, tudo mais. É um pouco contra a cultura, assim, né? Porque também é desgastante, enfim, todo mundo quer viver sua vida de uma forma mais utilizada possível, né? Mas o evangelho é isso, né? Se você não compartilha, tem alguma coisa errada, assim, né? Então, Sim. enxergar. E aí volta para a questão do propósito, né? O propósito de Deus, ele também é local, mas ele está inserido num contexto global, assim. Então, Sim. eu nunca posso entender que Deus é meu Deus e não é o Deus do meu irmão. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, ele também tem a do irmão que está do seu lado. E principalmente esses propósitos eles vão se entrelaçar em algum ponto, né? Então, enfim, não sei nem por que eu falei isso, mas pensar de uma Ele forma estava falando mais das coisas que global são o também. nosso trabalho, que estão além de nós mesmos. Era sobre isso. Exato, exato, era por isso. Exato. E aí a gente lembra de Jesus nos ensinando a orar o quê? O Pai é nosso, o pão é nosso, Pai é nosso. é tudo nosso. Não é só Se meu. você não perdoar, não vai ser perdoado, né? Então você Aham, tem uma relação ali mútua, né? sim. Cara, esse assunto é muito interessante, cara. Eu gosto muito dessas aplicações práticas do Evangelho. Você recebe de Deus e compartilha, né? Se não acontece de compartilhar, dificilmente foi de Deus que você recebeu. Enfim, ou Deus te deu e você não foi bom mordomo, enfim, né? Tem talvez várias Sim, interpretações disso daí, né? sim. Mas um coração transformado pelo Evangelho é um coração que compartilha, né? Não tem como não ser. Não, e você falou isso, me fez lembrar, né? Eu tenho uma frase que diz: o menino que entregou os 5 pães e os 2 peixinhos, ele não passou fome. Aquilo que eu É, dou, eu posso chegar a estar entregando algo que é pequeno para o propósito que, a princípio, eu estou entregando, né? Eu entrego 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Cara, naturalmente não vai dar, essa conta não vai fechar. Eu não vou comer nem o outro. De forma natural, é isso que a gente chega e é, percebe. Mas quando a gente entrega para Deus, a gente vê um milagre. é, Então, vai para uma outra questão. A perspectiva qual é? Do natural? Aí eu me apego ao egoísmo. Se o meu olhar só é natural, eu vou me tornar uma pessoa egoísta, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí você vai pro é, ditado do mundo. Deixa eu garantir o meu, o outro que corra atrás do dele. Mas não. Assim como Jesus teve compaixão daquela multidão, que o texto bíblico diz isso, né? Vendo que aquela multidão o seguia durante muito tempo, já estava tarde, não tinha como eles irem para outro local. Mas essa mesma compaixão que estava no coração de Jesus também foi gerada no coração desse menino, porque era um menino, era sim, jovem, a Bíblia bota dessa forma, também foi gerado no coração dele para que ele entregasse ao Senhor Jesus e a partir daquilo aí sim o milagre aconteceu. Então olha é, só, né? Aí conecta tudo. O filho de Abraão era um só, os peixinhos eram poucos. Mas quando a gente poucos. entrega para Deus, não é sobre nós, mas acontece algo sobrenatural. Porque está muito além de nós. É a nossa pequena história fazendo parte da grande história que Deus está formando. E a gente confiar que Exato. é dessa forma. Exato. Aí, cara, falou até um gancho bom para o próximo ponto que eu tinha separado aqui, que seria a finitude da vida, né? E aí, quando a gente pensa em finitude da vida, é bem interessante pensar nesse contexto mais global e compartilhado, né? Eu anotei aqui que basicamente os versículos 14 e do 18 ao 22 tratam um pouco disso. E Uhum. aí, o 14 ele vai dizer, né, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então ele já está mostrando que Deus ele é muito maior do que a gente, né, e que a gente deve olhar para Deus com esse olhar de temor, né? E aí, ele tem uma parte que ele compara, acho que no 19, né? Ele compara os seres humanos aos animais, né? Então, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. Então, é, enfim, de tudo isso que a gente falou, esse capítulo ainda dá essa noção da brevidade da vida, né? Do nosso tamanho em relação a Deus, e depois nos compara aos animais, né? No sentido de que todos temos o mesmo destino. Né? Ninguém é infinito. Né? Assim como os animais morrem, a gente morre também. E aí faz muito pensar isso, pensar nessa questão da finitude da vida, nos impulsiona a viver da forma que a gente estava falando antes, dessa forma compartilhada e dessa forma grata, né? Dessa forma de aproveitar o processo. Porque se o que eu tenho hoje vai acabar um dia, eu não vou poder levar, né, para onde eu vou depois.
por que que eu vou me apegar, né? Então, Sim. as coisas se conectam de uma forma muito, que faz muito sentido, né? Eu acho muito interessante essa questão de refletir nessa brevidade da vida, né? Tanto em relação a Deus, né? Que Deus é bem maior que todos que vivem aqui no planeta Terra, mas também em relação aos outros, né? A gente vai, esses dias eu estava ouvindo alguns cantores aqui, pessoal mais antigo, vendo que um já tinha morrido, outro também já tinha morrido, todo mundo está morrendo, aí alguns ainda estão vivos, né? Então é o ciclo da vida, cara. Você vai morrer um dia, né? Então pensar dessa forma um pouco mais de empatia também, né, pro próximo, né? No sentido de que a gente está no mesmo bar, assim como eu vou morrer, o meu próximo vai também, né? E a gente tem que viver de uma forma digna, né? Dessa vida aqui e confiar em Deus, que Ele sim, Ele é infinito, né? E Ele nos promete que algum dia a gente vai ser também junto com Ele. Mas enquanto a gente estiver aqui, que esse temor do Senhor e essa noção de que o meu irmão é semelhante a mim, porque os dois, ambos somos finitos, acho que nos leva a viver uma vida um pouco mais humilde, assim, que você falou da humildade no início, né? Um pouco mais equilibrada também. Porque se o que a gente faz aqui, as nossas obras, nos garantissem alguma coisa no porvir, eu acho que isso impulsionaria muito a nossa egoísmo. Iria todo Sim. mundo correr atrás do seu próprio, das suas próprias coisas ali, né? Atrás do seu dinheiro, por exemplo. Mas não é o que acontece, né? No fim do dia, tendo dinheiro ou não, né, você vai morrer e vai ficar no mesmo caixão ali, debaixo da terra. Sim. Então, a única coisa que nos garante, né, um porvir diferente é o fato de a gente estar com Deus ou não. Então, no fim do dia, a gente depende de Deus, ele é soberano, né? E volta naquela questão do início, não tem controle sobre tudo o que acontece. Então, acho que esse ponto também queria destacar. Assim. Tá. Você foi falando sobre a questão da finitude da vida, né? E a gente, né, ter essa perspectiva. Me fez lembrar de uma frase que, às vezes, né, o pessoal diz isso: "Ó, a vida é curta, vamos aproveitar." Só que esse aproveitar de forma banal. Vou no Né? estilo comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então a Certamente vida do morreremos. cristão, tá, vamos chegar, vamos aproveitar de qualquer maneira. Mas aí a frase diz exatamente: a vida é curta, vamos aproveitar. Mas, em contrapartida, a gente tem que ter a percepção. A eternidade é longa, ela não tem fim. Então vamos nos preparar para ela. Então é ter a percepção de que essa vida é curta e por isso, então, tem que me preparar para aquilo que de fato é longo e é eterno. Então, é ter esse olhar. E aí me faz lembrar que tem o versículo exatamente aqui, falando sobre o versículo 11, que fala: Deus fez formoso, Deus fez tudo formoso no seu tempo devido, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, ao mesmo tempo, Deus nos dá essa pegadinha, coloca dentro de nós algo para nos incitar a ter esse despertamento, sim, de que a vida é curta, sim, mas tem uma eternidade. Só que ao mesmo tempo, eu, na minha finitude, não consigo ter toda a compreensão dela. É por isso, então, que mais uma vez entra a humildade, entra ali nós nos colocarmos debaixo da mão de Deus. Porque aí ele diz: Ele colocou, mas sem que este possa descobrir as obras que Deus fez. Não está em nós essa descoberta. Não está em nós o final de tudo isso. Não, está em Deus. Então eu preciso me achegar a Ele para que esse anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou dentro de mim possa ser saciado, porque Deus é eterno. Então já não está em mim. Ele abriu a fome dentro de mim e falou: só com o que você tem de forma natural você não consegue saciar essa fome. Você tem que buscar em mim, que eu é que vou lá e vou te saciar. Porque de forma natural, aí entra esse versículo final. De forma natural, não tem diferença nenhuma entre você e o cachorro. Não, não tem diferença nenhuma. O seu físico, você vai ficar aqui, pó. Mas, com a perspectiva espiritual, aí temos diferença. Porque Deus colocou em nós a Exato, eternidade. E esse anseio, esse desejo, já um cachorro não tem isso. Ele está vivendo ali só pelo instinto. exato, exato. Vou dar um spoiler do que tu vai falar depois, mas o Eclesiastes tem mesmo dessa forma. Sim. Capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo a toda boa obra, a toda obra, tipo, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, Eclesiastes ele vai falar dessa questão de você aproveitar a sua vida, enfim, de se alegrar,
Mas lembra que existe um Deus sobre todas as coisas e que algum dia ele vai julgar as obras. Então, a questão do temor ao Senhor ela sempre está associada às obras que a gente pratica. Né? E uma coisa alimenta a outra, né? Porque se eu tenho temor ao Senhor, eu vou praticar boas obras. Né? Dificilmente eu vou viver de uma forma banal. Assim. Por mais que essa questão da. Até o medo, no bom sentido, né? Exista, né? Porque eu não faço tudo o que eu quero, porque em algum sentido eu tenho medo do que pode acontecer. Mas o fato de eu conhecer esse Deus que me causa medo também faz com que eu mude, né? As obras que eu pratico. Né? Então, Sim. é um processo que se retroalimenta. E aí o que eu percebo muitas vezes é o quê? Né? Tem uma crítica que às vezes acontece com relação a boas obras para salvação, né? Não, eu não sou salvo pelas obras. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É porque eu não sou salvo pelas obras, as pessoas acham que então não são necessários fazerem boas obras. Mas não. O fruto de você ter sido salvo são as boas obras. Vai ter um Né? fruto isso. Eu não sou salvo pela obra, mas quando de fato eu fui salvo, a obra ela existirá. E aí exatamente tem esse texto bíblico que fala lá em Efésios, capítulo 2. Deixa eu só pegar aqui o versículo. Ah, perfeito. Versículo a partir do 8. Esses dois contrapontos. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muitos param aí. Ah, então não é pela obra, não preciso fazer obra. Para a salvação, de fato, você não precisa fazer obra. Você tem que confiar na obra de Jesus Cristo lá na cruz. Mas o versículo ele continua. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, eu agora, por meio da obra de Jesus, por meio, né, do Senhor Jesus, eu fui feito uma nova criatura e fui feito de antemão, antes da minha existência real, Deus já tinha preparado boas obras para que eu caminhasse nela. Então, Sim. tudo isso se conecta exatamente. Deus vai julgar isso, essas boas obras, não para salvação, mas sim como fruto da nossa salvação. Porque se eu fui salvo e fiquei no egoísmo, na verdade, não aconteceu uma salvação genuína. Não tem É, como. o evangelho ele é integral, né? Tipo, ele te transforma como um todo, né? Não faz, lendo a Bíblia não faz nem sentido pensar que, beleza, fui salvo, então vou ficar quieto aqui agora. Até porque é inevitável fazer obras, né? A gente faz obras no mundo. A gente tem que escolher se quer fazer obra boa ou obra ruim, né? Alguma obra a gente vai fazer. Então, Sim, se você for de fato transformado, as boas obras elas vão ser consequência daquilo que você acredita. E não só acredita racionalmente, né? Mas fruto da transformação que de fato você teve, a partir do Evangelho de Cristo. Então, é uma consequência muito direta. Assim, né? Acho que quem busca Deus nem fica pensando nesse tipo de coisa. Né? Cara, pô, sou salvo pela obra, não sou, tem que fazer ou não tem que fazer. É natural, cara. Né? É natural. Assim. Você lê o Sermão do Monte ali, por exemplo, ou vários outros versículos que tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essas ações práticas, né, de boas obras, tanto para com Deus, mas tanto também, e talvez até mais frequentemente, com o nosso próximo, vai ser consequência. Então, a gente não precisa nem, talvez, a todo momento pensar nisso, no sentido ativo, né? Então, será que eu estou fazendo boa obra ou se eu não estou? Se você é transformado, você caminha fazendo boas obras. Então, obviamente, né, a gente vai errar, obviamente, né? Ninguém é perfeito aqui na Terra, mas entender essa questão de que as boas obras são consequência, né, daquilo que você está vivendo em Deus, né? E da transformação que ele fez em você. E é muito por aí. amém. Não, é desse jeito. De um capítulo, quantas coisas a gente chega e vai tirando, né? Um capítulo que às vezes a gente lê de maneira viciada, né? É, Há tempo para todas as coisas. Parou por aí. O que que tem em Eclesiastes 3? É sobre o tempo. E pronto. Não, é, quanta coisa tem aqui que vai chegando e vai nos fazendo, né, refletir. É muito mais profundo. Não é só um texto genérico, mas é um texto que nos traz reflexões e despertamentos de como exatamente dentro desse propósito que tem para todas as coisas, para o tempo de todas as coisas, como estamos vivendo. Aí volta exato. de fato para esse tempo que eu vivo, mas aí eu vivo então para a glória de Deus. Há tempo para tudo. Mas em todo esse tempo,
é tempo também de glorificar a Deus, independentemente de se abraçar, se afastar, e inclusive também quando eu estou próspero, de abençoar a outra pessoa para a glória de Deus. Então, olha como vai se Exato. aprofundando. Exato. E Paulo, quando tá naquela discussão lá, não sei se é Coríntios, acho que é Coríntios. Pô, posso comer, não posso comer? Ele falou, cara, quer comer, quer beber, faça tudo pra glória de Deus. Então, se a sua atitude não tá glorificando a Deus, não faça. E que essa é a conclusão. É, Uhum. então, é muito por aí. É interessante que tu comentou, né? Pô, em um capítulo a gente fala de muitas coisas porque a Bíblia ela tem uma lógica, ela se conecta, né? Sim, Acho engraçado às vezes as pessoas vão refutar assim, algumas coisas da Bíblia de uma forma tão inocente assim. Ah, mas olha o que esse versículo tá falando. Cara, se tu começar a ler o capítulo, não vou nem falar pra você ler a Bíblia, lê o capítulo inteiro. Você já vai entender, né, o que está sendo dito ali. Então, a gente tem é muito interessante ver essa questão da Bíblia de uma forma muito integral, assim, né? sim, Principalmente essa divisão que tem entre Antigo e Novo Testamento, né? Muitas vezes, alguns versículos são muito chocantes no Antigo Testamento, por exemplo. Mas se a gente parar para ler de fato, a gente vê que os princípios de Deus que estão no Novo Testamento também estão no Antigo. Né? O sim. princípio de Deus é eterno e é atemporal, assim, né? É atemporal e também se aplica para qualquer cultura, né? Então, se é princípio de Deus, você vai conseguir aplicar na sua vida e vai conseguir estender isso para o seu próximo. Então, é muito interessante ver isso. Qualquer versículo que a gente lê da Bíblia, para meditar, esses princípios vão vindo. Assim. Sim. E a gente vai lembrar de várias outras histórias, né? A gente saiu aqui de É, Eclesiastes, foi lá em Abraão, deu um pulinho em Abraão, Paulo, é, e assim vai. Efésios, já foi em Coríntios, já demos um rolê perfeito aqui, porque de fato a Bíblia está exato. toda conectada, né? E algo que você, voltando lá em Abraão, algo que você tinha falado acerca desse caminho, né, que Deus falou para Abraão ir, mas ele não sabia em termos, né, sabia o destino. O destino seria ele ia para uma terra que ele iria prosperar, mas qual seria o processo para chegar lá, ele não tinha noção. E é muito interessante que esse mesmo Abraão que um dia foi chamado de amigo de Deus, porque chegou e não duvidou, ia entregar o seu filho, foi o Abraão também, que lá no início, que era Abrão ainda, ele chegou no Egito e falou para a mulher dele fingir que era irmã. Porque Uhum, aí ele ficou com receio da própria vida. É o mesmo Abraão. Só que ao mesmo tempo não é o mesmo Abraão. Porque ele se é, deixou ser mudado e ser transformado por Deus no processo. Para chegar a ser o Abraão não mais fujão e não medroso, mas o Abraão que era amigo de Deus e que confiava a Deus de tal forma que ia sacrificar o seu filho. O filho que, no final das contas, era o motivo pelo qual ele tinha saído da terra dele, para, através da descendência dele, ter uma grande nação. Não é? Parece que Deus está mandando eu matar o meu sonho. Ele me deu um sonho, ele me deu uma direção e agora eu mato esse sonho. Faz o menor sentido. Mas Abraão sabia que tinha sentido, porque ele já havia passado por vários processos ao longo do caminho dele com Deus. Aí é o tempo determinado para todas as coisas, para o seu amadurecimento e para você é, conhecer o caráter de Deus. Cara, sensacional. é. E a gente falou da finitude da vida, né? É legal ver que essa finitude se aplica aos heróis da fé. Né? Se a Bíblia tivesse omitido esses pecados, cara, a gente ia achar que é uma coisa inacessível. Cara, mas Abraão mentiu, Davi adulterou, enfim, vários outros ali. Pô, então eu olho pra isso e falo, cara, é acessível de alguma forma, né? A Bíblia não tá contando histórias de pessoas super santas, né? Sim. Eu consigo olhar para essas histórias e ver que existe lugar para aplicação na minha vida hoje. Então, acho que é uma conclusão muito interessante também. Eu acho que isso que você falou, eu já repeti lá na igreja 200 vezes, que é uma frase do pastor José Marbessa que ele diz, né? O evangelho não é Deus fazendo heróis, mas resgatando vilões. Quando você É, vai vendo a história de cada um desses homens, né, que a gente chama, porque quem escreveu essa parte, a galeria dos heróis da fé, somos nós. Não tá ali. A é, gente faz uma galeria e tal, né? Cria a Sociedade Bíblica do Brasil, cria esse título, mas diante da palavra de Deus são homens de fé, mas não homens que foram heróis da fé. Homens que é, eles chegaram e se submeteram, passaram pela moenda, pelo processo, e então se tornaram, nesse processo, homens de fé. Mas eles não eram instantaneamente assim. Foi o processo, foi a caminhada com Deus que gerou neles, de fato, esse caráter. Que hoje
a gente pode chegar e se espelhar, inclusive nos erros, para saber que, ainda que eu erre, tem também o tempo de me arrepender, de transformar e de me tornar, né, não o erro que eu cometi, mas sim a redenção que Deus fez na minha vida. Muito mais precioso e muito mais profundo. Então, tudo isso Exato, vai se conectando de fato. exato. É isso aí. Muito Então, bom. Lucas, fica à vontade aí para chegar aí. Se quiser levantar mais algum ponto, finalizar, trazer aqui mais algum tipo de apontamento com relação a tudo isso que nós lemos também aqui. Não, Enquanto Zé, isso, eu vou parte é beber minha isso. água Acho que eu tô que respirando. tem mais nada pra falar, não. Acho que é isso aí. Enfim, eu gosto muito desse livro de Eclesiastes. Toda vez que alguém me perguntar qual é o livro da Bíblia que eu leio, eu falo Eclesiastes. Eclesiastes é muito bom. Enfim, mas é isso aí. Espero que seja bom também ali as outras lives. Amanhã eu vi que vai ser o Douglas também, legal. Que a gente possa continuar aprendendo ainda. Tem muita coisa para aprender. Sim, é verdade. Ah, e muito obrigada por você ter vindo, né? Lá quando eu abri a votação, uma das pessoas que deu a opinião de ser eclesiástico foi você. Falei, É, deu a ideia, eu- vem comigo na ideia também. Não adianta só sempre apontar que o eu caminho, posso não. sugerir, sempre que eu posso sugerir Eclesiastes, eu sugiro, sim. Mas como eu sou uma amiga muito boa, eu fico só com a sugestão. Eu convido para fazer parte dela também. Mas facilitou, né? Porque acho que o outro era o Zé, já, pô, ia ser mais difícil falar de Zé. Misericórdia, ideias. O pessoal brinca muito. É, complicado. Mas enfim. Então, queridos, né, a gente vai finalizar aqui. Não sei quanto tempo ficou essa live. E as demais serão dessa forma mesmo, despretensiosa, mas nós estamos aqui mergulhando no texto bíblico, vendo aqui os pontos. Conforme eu já falei, já tem o estudo do capítulo 1 ao 2, né? Introdução do capítulo 1, 2 e agora esse 3. Tá lá no meu canal no YouTube. Depois eu vou deixar o link nos stories. E quem quiser também é amigo do Lucas, quiser ir lá do perfil. E aí eu tô pedindo pro pessoal seguir, porque através dessa possibilidade de seguir, eu vou poder fazer as lives lá do meu perfil. Graças a Deus eu pude fazer aqui pelo da igreja, mas fazendo lá do meu perfil fica mais fácil, mais acessível para mim também. Tá bom? Luquinhas, eternamente Luquinhas. É Não isso. adianta. O Lucas falou que ele tá lá no Riachuelo desde os 6 anos. Então, ele estava lá no Riachuelo desde os 6 anos, eu estava com os meus 14, ele com os 6 dele, tia da escolinha, então não Aí, adianta. Uma vez tá Luquinhas, entregando sempre aí. Luquinhas pra tia. Tá entregando a idade aí. Não, todo mundo sabe que eu tenho 18 anos. Fiz no outro dia. Boa. Ah, gente, nós finalizamos por aqui. Antes até de finalizar, eu vou tirar aqui uma foto com o Lucas, que gosta muito de tirar foto. Já dá o sorrisão aí, pra eu pegar e poder tirar um Pô, print aqui. tinha que ter feito o bigode aqui. Vamos lá, vou tirar agora. Foi aí. E, queridos, eu quero Show de bola. agradecer muito a vocês que ficaram aqui conosco, aqueles que verão depois também. Deixe seus comentários. Eu vi que a Patrícia foi comentando aí. Deixa eu dar uma olhadinha se tiveram mais pessoas que comentaram. Deixa eu ver aqui, vou só dar uma subidinha. A Dami passou aqui para deixar flores pra gente. A Patrícia intercedeu por nós, por isso que a gente conseguiu entrar na live aqui. Só vou Aí, ó, deixar tá aqui, vendo? ler aqui um texto que a Patrícia deixou. Patrícia Reis, que é lá da Igreja Nova Vida do Riachuelo, também diaconiza. Ela colocou: se há tempo para todas as coisas, não precisamos viver na ansiedade. Precisamos apenas estar disponíveis para o que Deus está fazendo agora. Glória a Deus, de fato. Não preciso estar no amanhã. Vivo hoje, tranquilamente, porque o meu amanhã já está nas mãos de Deus. O relógio da gente marca horas, mas o relógio de Deus marca destinos. Glória a Deus. E ó, ela já participou aqui de novo, aqui, ó. Deus abençoe abundantemente. Inclusive, a Patrícia também vai ser uma das pessoas convidadas lá sexta-feira. Depois eu vou estar postando. Então, queridos, é isso. Mais uma vez, boa noite para todos. Muito obrigada aí pela presença de vocês. E, Lucas, não sei se tem seus amigos, fica à vontade também de se despedir, agradecer. Não, eu tô de boa. Já falei o que tinha que falar. Então tá, queridos, tchau. Fica na paz. Deus Valeu, pessoal. abençoe Até e mais. abundantemente. Valeu.